Ô Diogo, você já sabe essa história, mas talvez as pessoas que estão vendo a gente não conhecem. Mas nos anos 50, o Alan Turing, que é aquele ícone da computação britânica, que inclusive ajudou a desvendar os códigos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, criou um teste para identificar robôs, que foi chamado de teste de Turing, obviamente. Só que durante muito tempo, esse teste era suficiente para identificar as máquinas. Mas de uns tempos pra cá, isso não tem sido tão verdade e os robôs têm vencido, né, cara? O teste não tá sendo suficiente? Vamos lá, vamos entender o que é esse teste de Turing, então, Elton. Bom, vamos lá. Primeiro, o teste de Turing nunca teve esse nome, né? Teste de Turing, porque o Turing não falou, meu teste chama teste de Turing. Foi um nome que depois foi atribuído a ele, né? A gente cria o filho é pro mundo. Então, e o filho é adaptado de acordo, né, com as necessidades. E o que aconteceu? Vamos lá. Você falou da quebra da máquina Enigma e tal. Você assistiu o filme do Alan Turing? Assisti. E como é que chama o filme? Vamos ver se você tá bom de cabeça. O jogo da imitação, Jogo pô. da imitação, cara. E por que chama jogo da imitação? Porque em 1950 o Turing publicou um artigo. E ele começa esse artigo com a seguinte pergunta. A primeira frase é: podem as máquinas pensar? Provocativo, hein? Provocativo. E essa é a primeira frase, assim, no primeiro parágrafo. E o título, né? O título desse capítulo chama Imitation Game. Jogo da imitação. Porque nesse artigo ele cria uma espécie de um experimento mental, que agora a gente conhece como teste de Turing. E como que é esse experimento mental? É o seguinte, vamos imaginar uma pessoa, você, Elton, conversando por meio de um terminal. Né? A gente está falando de 1950, não existiam chatbots ainda. Você conversa por meio de um terminal com dois interlocutores. Uhum. Um interlocutor é um humano e o outro interlocutor é uma máquina. E você conversa. E você tem que descobrir quem que é o humano e quem que é a máquina. Se em algum momento você já não conseguir mais distinguir, o que Turing estava argumentando é que os comportamentos da máquina já estão tão evoluídos que conseguem simular esse comportamento humano, uma inteligência humana, um pensamento humano. Então, isso é o que ficou conhecido como teste de Turing. E isso é retratado muito, né, em ficção científica, que é como você descobre as máquinas e tal. Tem até não sei se você assistiu Blade Runner, o primeiro, mas ele começa com uma entrevista ali, né? E é justamente, pode ser entendido como teste de Turing, né? Tentando entender se ali é uma máquina ou não. Afinal, ele é um caçador de androide que tá tentando buscar quem fugiu dentre as máquinas que estão trabalhando para os seres humanos. E aí ele tenta sacar. Exato, perfeitamente isso. E na história da computação, a história da inteligência artificial, esse é um teste que foi bastante utilizado, né? Será que os humanos conseguem identificar? Então, se replica esse modelo que o Turing criou e vê se as pessoas conseguem identificar, é máquina ou não é. E, obviamente, ao longo das últimas décadas, os humanos conseguem muito facilmente identificar que é uma máquina. Mas isso mudou. Mas isso mudou. Mudou por conta do avanço da inteligência artificial generativa, por conta dos modelos de linguagem, como a gente chama aqui em Deutsche, os linguajões. E, recentemente, a Universidade da Califórnia, em San Diego, resolveu, né, pesquisadores da universidade resolveram fazer esse teste. Falaram, e agora, será que a inteligência artificial passa no teste ou não? Então, eles replicaram novamente um experimento muito parecido, como pegavam pessoas, né, selecionaram sujeitos de pesquisa ali e colocaram para conversar com dois interlocutores, um humano e uma inteligência artificial. E o objetivo era, né, essa pessoa identificar, estou conversando com um humano ou estou conversando com uma máquina. Qual foram os resultados? Né? Então, a gente tem que agora entender que existem diferentes modelos e eles testaram vários modelos e de diferentes formas. Então, eles pegaram, e isso é bem interessante a gente entender, porque eles pegaram o ChatGPT, várias versões do ChatGPT, a versão ChatGPT 4o e a versão 4.5, só que eles criaram duas variantes de experimento. Um que seria o chatbot como ele é, sabe? Tipo, respondendo mesmo. E um outro que eles configuravam o chatbot para ele incorporar uma persona, sabe? Então, cara, conversa como se eu fosse humano, dá respostas mais amistosas, respostas que abracem a pessoa, né? E eles fizeram isso. E aí, o GPT 4.5, que
foi configurado com essa persona, né, para ele simular uma persona, ele passou no teste. Então, e ele teve uma taxa muito boa, 75, acima de 75%. Ou Acima seja, de 75% o quê? de pessoas... Humanos enganados? De humanos enganados, exatamente. De não conseguir... De humanos falar, ó, aqui tá a máquina, e na verdade ser um humano. Uhum. Então, ela passou desse teste. Agora, as outras, né, o Llama 3.1, também com esse modelo de persona, conseguiu passar no teste, mas com um pouquinho mais, em torno de 60%, um pouquinho menos do resultado, 60% que ele enganou ali. Agora, o Llama 3 sem persona, o próprio GPT 4.5 normalzão, sem incorporar persona, reprovou. O GPT-4o sem persona reprovou, né? E também o Eliza, que é um primeiro chatbot que foi feito na década de 60, também entrou no bolo aqui desse teste e também reprovou. Então, isso mostra que a gente está evoluindo no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, por exemplo, o GPT-4 não passou, o GPT-4o não passou, o GPT-4.5, que é a última versão, sem essa configuração, sem esse pedido de se comportar como uma persona, também não passou. Aí o GPT-4.5 configurado para imitar uma persona, passou. De alguma forma é um alívio ver que alguns chatbots não passaram esse teste, porque denota que algumas pessoas ainda conseguem distinguir uma coisa da outra, né? Mas eu imagino que o teste de Turing, que o Turing não criou... Ele criou, só não deu o nome. Que o Turing não deu o nome... Que botou no mundo e o mundo nomeou. O mundo deu nome para ele. É a única ferramenta que a gente tem para sacar se um robô é um robô ou a gente tá perdido, porque afinal ele já não tá funcionando muito bem, né? É bem, essa pergunta é legal, Elton, porque assim, cara, muita gente usa essa técnica aqui para avaliar se o robô tá enganando ou não, tal, mas tem ainda todo um arcabouço filosófico em relação a isso, que é o que o Turing tava discutindo, né? Ele falou, ó, se o negócio imita o humano, se comporta como humano e o humano já não consegue ver diferença, quer dizer que ele está tendo um comportamento quase humano, com uma capacidade cognitiva, uma inteligência, um comportamento quase humano. Era isso que Turing estava argumentando. Então é vamos dizer assim, uma vertente filosófica que pensa isso. Bom, o GPT 4.5 passou no teste aqui, como a gente viu. Você acha que ele está pensando? Não. Mas eu pensei muito para responder não, porque eu tenho dúvidas. Você acha que ele tem uma inteligência parecida com a nossa? Não. Eu acho que ele aprendeu comportamentos que fazem com que a gente ache que ele tem uma inteligência próxima da nossa. Então você está falando que o Turing errou? Ele não errou, ele lidou com as ferramentas que ele tinha naquele momento. Perfeito. E o Turing não errou, mas é uma posição filosófica dele, certo? Só que, muito mais próximo do argumento que você está trazendo, tem um outro experimento mental. Então, o teste de Turing é um grande experimento mental, que é o do quarto chinês. Epa! É uma disputa geopolítica de testes para detectar inteligência artificial e robôs? E o pior que o teste, o experimento do quarto chinês, ele foi criado pelo Searle, que é um filósofo dos Estados Unidos. Mas ele criou esse experimento mental porque é didático. E você vai entender por que chama quarto chinês. Ele falou, imagina você, Elton. Você fala chinês? Não. Não, beleza. Mas tá na hora de começar a aprender então. Futuro, você sabe que vai precisar. Mas você não fala em chinês. Eu vou te colocar num quarto. Uhum. Beleza? Então vamos supor aqui, eu te coloco num quarto. E nesse quarto tem 2 entradas. Ou 2 portas, tá? Ou 2 janelas, tanto faz. E por uma janela entra códigos em chinês. E na outra janela você tem que mexer nesses códigos e dar saída. Beleza? Mas você não fala chinês. Sim. Perfeito? Só que dentro da sala tem um livro ali. Um livro que te dá as fórmulas ou te dá um manual de como manipular esses símbolos. Então, entra símbolos chineses por uma janela, você pega o manual, você lê o manual, que está em português, você manipula os símbolos e você deu saída. Certo? Certo. Beleza. Você não sabe chinês e você não entendeu nada do que você fez. Só que quem está de fora e olha para essa sala, para esse quarto, fala, quem está lá dentro manja de chinês. Certo?
Aparentemente. Beleza. Então, esse é o argumento que o John Searle vai trazer. De que você está apenas manipulando o símbolo, mas você não tem entendimento do que você está fazendo. E o que John Searle coloca é que as máquinas, elas vão muito nesse caminho. Então, se a gente pensar o ChatGPT, por exemplo, seria um quarto chinês. Ele tem uma entrada, ele tem uma saída, a gente atribui algum tipo de comportamento, mas na verdade era como se fosse um quarto chinês. E existem uma série de outros, entre Turing e entre o quarto chinês, existe uma série de outras variantes filosóficas também sobre inteligência artificial, né? Então, isso é para mostrar que o Turing ele colocou uma perspectiva filosófica, mas que hoje é contestada. Só que o teste dele ainda serve para avaliar se as pessoas são ou não são enganadas pela inteligência artificial. E o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas estão sendo enganadas pela IA. Vamos continuar torcendo para que as inteligências artificiais falem de amor, mas não faço ideia do que isso quer dizer. Qual?